Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estou aqui hoje para fazer o meu comentário de uma forma mais sucinta possível. Se você quiser ouvir um comentário mais completo, vai lá no YouTube, no canal Coisa de Colecionador, que lá tem um vídeo mais completo falando mais detalhes, tá? E como tem também a amostra disso aqui, eu quero comentar com vocês, ó. Spawn. Spawn está saindo pela Panini, já está aqui o volume 1 e já está aqui o volume 2, tá? E eu vou dizer para vocês que confesso de cara que eu tive imensa dificuldade de acabar de ler cada um desses volumes. Foi praticamente um sofrimento acabar de ler esses dois volumes. Bom, rapidamente eu preciso dizer para vocês o seguinte. Eu acho, para mim, história em quadrinho de super-herói, de herói, só existe porque existe esse personagem incrível que é o herói. O herói é aquele sujeito, aquele ser humano que é capaz, diante de uma série de adversidades, de dificuldades, de desafios, ele consegue superar aquilo tudo e consegue fazer alguma coisa positiva para ele e para os seus próximos, para a humanidade de uma forma geral, né? Esse é o herói, tá? Eu leio história em quadrinho, basicamente de herói, de super-herói, porque eu acredito nesse potencial humano de transformação, tá? Só acredito nisso, não acredito em outra coisa. Para mim, não tem valor. Sou um leitor de história em quadrinho, lá dos anos 60, né? Li muita coisa de Batman, de Super-Homem, de Capitão América, Homem-Aranha, X-Men, essa coisa toda aí. E para mim, a marca é isso aí. O ser humano que não se entrega, que não se vitimiza, que é capaz de, mesmo tendo alguns momentos de depressão, de tristeza, de se sentir impotente, mesmo assim ele dá a volta por cima e faz coisas positivas, se supera e ajuda os outros e ajuda a si mesmo também, lógico, né? Isso aí é para mim a marca do super-herói, tá? Eu ainda procuro no Spawn alguma coisa a ver com isso, mas não tem nada. Zero. Zero, zero, zero. O Spawn teria até uma certa semelhança com algum psicopata. Por que psicopata? Porque o psicopata, a marca da psicopatia é a falta de empatia. Nenhuma. Zero empatia. Ele não tem empatia por nada, por ninguém, por coisa alguma. Não tem. Ele só pensa nele mesmo, tá? E o Spawn, que nasceu lá nos anos 90, naquele movimento que começa mais ou menos ali com o Watchmen, com o Frank Miller, com o Batman do Frank Miller, em que você enviesa a justiça e a justiça deixa de ser aquela justiça tão inocente e tão pura, que não, o bandido precisa ser recuperado, eu vou prender ele e tal. Isso aí se enviesa com o Cavaleiro das Trevas e mais ainda com o Watchmen, porque em Watchmen a coisa vai para um patamar superior. Os heróis têm graves defeitos de caráter e graves defeitos de personalidade, tá? O que não havia antes, né? Antes nós tínhamos aquele universo absolutamente perfeito, onde todo mundo era muito legal, todos os super-heróis eram maravilhosos, que é o universo da DC Comics da Era de Ouro. Depois nós temos a Era de Prata, em que o Stan Lee cria a Marvel com personagens mais humanos, com mais... Desculpa, gente. Com mais características humanas, com mais falhas, com mais defeitos, com mais crises existenciais, que foi muito legal, logicamente, você humanizou os personagens. E nos anos 80 isso aí sobe um pouquinho de nível e fica um pouco mais dramático. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que depois começa essa grande revolução que deságua nos anos 90 com coisas assim escabrosas, que é o caso do Spawn. Talvez o Spawn seja o maior ou o melhor exemplo dessa cultura pop que odeia a humanidade de uma forma geral. Odeia o homem, odeia. Que é uma coisa que está permeando a nossa sociedade toda. Essa famosa misantropia, que não é nada novo, né? Porque o termo misantropia é muito antigo, tem peça de teatro, tá? É um termo bem famoso, bem antigo, mas era uma coisa meio alegórica, meio distante, de um grupo muito pequeno, tal. Não era uma coisa tão expressiva. Só que na cultura pop a gente percebe claramente
que a partir dos anos 90 isso passa a ser uma marca, uma regra, e não para de crescer. Vou citar o exemplo que eu já citei em outros vídeos. O caso do Stormwatch, o caso do The Authority e depois o The Boys, né? O Spawn talvez seja o melhor ou o pior exemplo desse tipo de coisa. O Spawn leva o ódio à humanidade ao ponto mais baixo, onde o próprio herói não é mais um ser humano, é um cadáver. É um cadáver que não morre, que é praticamente cada dia mais indestrutível e que representa exatamente muito, de uma maneira muito alegórica, muito pictórica, a coisa da decadência humana. Nós temos um cadáver lutando por valores que só ele entende. É só isso que tem aqui. Um cadáver lutando por valores que ele acha melhores, tá? Ele não tem empatia com ninguém. Ele só pensa nos objetivos dele, que frequentemente são associados automaticamente a uma vingança. Ele está se vingando. Tudo bem, você vai lembrar, não, mas o Justiceiro também começou assim. Tá, começou, mas depois o Justiceiro começa a ter uma outra missão, né? E aí por aí vai, né? Aqui não tem mais equilíbrio nenhum. Ele começa lá nos anos 90 combatendo outras crias do inferno, porque ele é uma cria do inferno, né? Ele é um cara que morre, é traído, morre e é enganado pelo inferno porque pensa que vai voltar para ter a vida que ele queria ter, né? Aquela famosa história, né, do Fausto, né, que vendeu a alma ao diabo, é mais ou menos a inspiração do Spawn, e ele volta achando que vai ter a vida que tinha antes, só que ele não volta, ele volta como cadáver extremamente poderoso para fazer coisas que o inferno quer que ele faça. Então ele começa enfrentando o inferno, outras criaturas do inferno, e depois ele começa a enfrentar os anjos, o céu, porque também são inimigos dele, né? Só que aí, no momento, ele é um personagem meio incompreendido, mas que ainda busca alguma justiça, pequena justiça de pequenos crimes, tal, não sei o quê. Isso lá nos anos 90. Isso evolui de tal forma, dentro dessa ótica, dessa ideologia, da misantropia, do ódio pela humanidade, que vai desaguar aqui nesses dois números que vão do 301 ao 300, do 296 ao 300, no número 1, do 301 ao 306, no número 2. Sinceramente, gente, não tem nada aqui que você consiga se identificar, que você consiga se sentir, ter algum prazer, tá? É meramente uma apologia a uma maldade, a uma crueldade escatológica, com, né, pedaços sendo arrancados o tempo todo, porque eles são todos cadáveres, né? Ele não tem empatia pelos outros personagens da história, ele não tem empatia com os outros Spawns, né? Porque a história vai desenvolvendo que as crias do inferno, os Spawns, já existem há milhares de anos, tal. Isso ao longo de todos os 300 números do Spawn, né? E aqui, então, ele está no cúmulo da barbaridade. Não existe mais qualquer critério no que ele está fazendo. Ele está destruindo tudo. Inclusive, há uma insinuação de que essa guerra entre o céu e o inferno já contaminou a humanidade de tal maneira que os poderosos, aí vem aquele discursinho de sempre, né? Os poderosos capitalistas, que é um discurso extremamente batido e cansativo, né? Desconsidera tudo de bom que a humanidade já conseguiu, já conquistou. Gente, que existem problemas graves na humanidade, nós sabemos. Mas são problemas pontuais que precisam ser combatidos por todos nós. Tá? E o herói tem uma função nisso aqui. Não é um herói que quer destruir tudo porque ele acha que sabe mais, que ele vai conseguir mudar tudo, fazendo todo mundo sofrer. Porque é isso que ele faz aqui. Ele manipula tudo de tal forma, e é contestado até por outro personagem aqui, de que ele não pode agir dessa maneira, porque ele não vai construir nada em cima de uma destruição total. Né? Que são aqueles métodos revolucionários, rebeldes, que não vão trazer benefício para ninguém, só vão trazer dor e sofrimento, tá? Então fica aqui a minha opinião resumida, né? Resumida sobre Spawn volume 1 e volume 2. Sinceramente, não vale a pena. Se você gosta de histórias de super-heróis, logicamente, com um pouco mais de realidade, com um pouco mais de drama, você não vai gostar de Spawn, porque o Spawn não tem um pouco mais de realidade, um pouco mais de drama. Não, ele vai ao submundo do cadáver destruído, da humanidade arrasada. Para ele é terra arrasada. Tanto é que o herói principal é um cadáver. Tá bom, gente? Fica a minha opinião aqui. Até a próxima.